A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? E é claro, nós queremos glorificar a Deus por mais esta segunda-feira, hoje, dia 1º de agosto de 2022. Que Deus possa abençoar esse mês para você, para sua família, para sua igreja. Que Deus continue sustentando os nossos irmãos no Brasil e no exterior. E é claro, nesta noite, Deus tem uma bênção para as nossas vidas. Você estará aqui acompanhando o culto de ceia, batismos, evangelizações no Brasil. Você vai acompanhar tudo aqui dentro da nossa programação. Tem a Missão Sertão que você vai acompanhar no Manaí News. Compartilhe este link para que muitas pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Comece a compartilhar a partir de agora. E a partir de agora, o Manaí News está entrando no ar. E rapidamente a gente já começa o Manaí News trazendo para você uma matéria especial falando acerca da Missão Sertão que está acontecendo na Bahia. Vamos assistir agora? O trabalho missionário da Igreja Cristã Maranata chegou ao sertão da Bahia na última semana do mês de julho. Um grupo formado por 50 voluntários de diversas regiões do Brasil se uniu em prol desse propósito. A igreja teve a oportunidade de anunciar a mensagem de salvação e também de servir a população com ações sociais na área da saúde, nas proximidades do município de Guanambi. O primeiro destino dessa missão foi a cidade de Carinhanha. O pastor João Cidade, que é o presidente da Missão Cristã Maranata, registrou um depoimento sobre esse primeiro dia de atividades. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na cidade de Carinhanha, estamos realizando o trabalho da primeira Missão Sertão. Estamos agora aqui nas ruas fazendo as cantatas, a evangelização, visitando os lares, orando com aqueles que abrem as suas portas, ouvem os louvores. Também estamos realizando o atendimento médico e odontológico no posto de saúde bem perto aqui da igreja, a igreja bem próxima daqui. E nós hoje, então, estamos realizando o primeiro dia da Missão Sertão. A programação em Carinhanha continuou no dia seguinte. O grupo passou boa parte da programação do segundo dia se dedicando aos atendimentos na unidade de saúde Madalena Vilares Barral. No terceiro dia dessa missão, os irmãos saíram de seus alojamentos em Guanambi com destino ao município de Porto Agrágio, que fica em Minas Gerais e faz divisa com o estado da Bahia. Pelo sangue de Jesus, eu peço pela minha vida, me dá alegria, fica comigo, tira o medo e me ajuda. Em nome de Jesus, amém. A cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, também fez parte do itinerário. O grupo esteve ali ao longo da última quinta-feira, 28 de julho, sendo instrumentos nas mãos do Senhor. Os cultos realizados à noite foram um marco da operação do Espírito Santo no meio desse trabalho e uma oportunidade em que vidas confessaram o nome do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Mas se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. A passagem pelas escolas, nesse trajeto, resultou em grandes bênçãos. Os voluntários puderam testemunhar o cumprimento de dons espirituais. Nós, evangelistas, que ficamos ali com as crianças, os adultos evangelizando, tivemos grandes experiências no cumprimento dos dons espirituais. Isso foi muito importante para nós, para vermos o agir, o operar do Senhor nas nossas vidas. Certa vez estávamos no nosso culto profético
buscando ao Senhor esses dons. E o Senhor mostrou que em uma escola nós encontraríamos uma criança que ela estava em grandes lutas no seu lar. E o Senhor mostrou para falarmos da aula Jesus acalma a tempestade. Quando chegamos ali naquela escola, começamos a falar das aulas, de como o Senhor Jesus acalmava a nossa tempestade, as tristezas da nossa vida. E essa criança, ela se identificou. Ela chegou para nós e disse: eu estou em grandes lutas no meu lar, meus pais brigam, a gente não tem paz. E o Senhor naquele momento operou uma grande bênção, nós vimos o operar do Senhor, aquela criança foi assistida, ela se quebrantou muito ali naquele lugar e vimos ali o cumprimento dos dons espirituais. Isso foi algo marcante nesta missão para as nossas vidas. No município de Caculé, o grupo também pôde visitar uma empresa na última sexta-feira e fez daquele dia de trabalho um dia diferente para os colaboradores. Os irmãos apresentaram esse projeto missionário que os levou até ali e que é parte da missão de anunciar o amor de Cristo a toda criatura. O trajeto se encerrou no final de semana em Guanambi. No sábado, a evangelização foi na escola Celito Brito e no posto médico do bairro Massaranduba. O pastor Poliano Venturini é dentista e atuou nessa missão, além de ter participado de outras edições da Missão Amazônia. Ele contou que a assistência na área da saúde também gerou resultado eficaz nesse trabalho. Nós gostaríamos aqui de compartilhar com os irmãos a respeito do que foi a ação social, no quesito do atendimento médico-odontológico, onde nós trouxemos para essa população, uma população carente, que na região nós contamos com uma estrutura de apoio da saúde excelente, porém uma população carente de atendimentos, carente de profissionais de saúde. Nós pudemos então vir aqui fazer um trabalho nesses dias, trazendo à população mais de 1.300 atendimentos médicos odontológicos, a distribuição de quase 2.000 medicamentos, onde a população ela pôde vir e ser atendida em diversas especialidades médicas e odontologia. Receberam também palestras de higiene bucal, visitamos as escolas, distribuindo kits de higiene bucal, dando às crianças e adolescentes informações úteis na área de odontologia. E foi assim um projeto muito eficaz com relação a atendimento de saúde médica e odontológica. O Senhor nos deu uma bênção, porque as pessoas vinham ao posto de saúde, elas recebiam atendimento, problemas foram solucionados, diagnósticos foram fechados e também recebiam uma palavra de esperança, porque nós orávamos e nós trazíamos ali também o conforto espiritual para essas pessoas. É um projeto que teve um fechamento muito positivo e todos receberam uma grande bênção. Já no domingo pela manhã, foi feito um pequeno seminário com as igrejas da região de Guanambi, no Manaém local, seguido pela Escola Bíblica Dominical. Na parte da tarde foi feita a evangelização no bairro Araújo, onde já existe um templo da Igreja Cristã Maranata. E o encerramento das atividades aconteceu no domingo à noite, quando foi feito o culto na Igreja do Araújo, com a presença de cerca de 450 pessoas, das quais 180 eram visitantes. Ao longo desta última semana, desde o último dia 24 até hoje é dia 31, nós fizemos trabalhos de evangelização e de assistência social ao longo aqui de toda a região aqui de Guanambi. Foi uma semana, irmãos, muito proveitosa, louvado seja o Senhor. Muitas experiências, irmãos que foram alcançados, foram reconciliados com o Senhor. Foi uma semana onde nós vimos a ação do Senhor ao longo de todos os cultos, todas as evangelizações e também no trabalho médico-social. Visitamos ainda 2 cidades onde as igrejas estão ali começando, a igreja de Caculé e uma igreja já estabelecida em Caetité, aqui na região aqui de Guanambi, na área aqui de coordenação da Bahia, do pastor Paulo Galberto, do pastor Dário Pereira. Foi uma semana, irmãos, muito alegre, de muita comunhão, foi uma semana de muitos trabalhos, mas nós vimos assim a boa mão do Senhor operando em favor da região. Como preparo para esse trabalho, foram feitas vigílias, foram feitas madrugadas, foram feitos
jejuns, e o Senhor, ao longo de todo esse período, o Senhor concedeu muitos dons, o Senhor concedeu várias orientações, as quais nós vimos ali se cumprirem, sinais, maravilhas, e vemos assim a igreja aqui na região sendo edificada, a igreja alegre, a igreja renovada. E isso nos traz a certeza de que esse trabalho o Senhor tem colocado à mão, o Senhor tem abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que benção a Missão Sertão, não é verdade? Olha, mudando de assunto, vamos falar sobre batismo? Pois é, aconteceu um batismo no interior do estado do Espírito Santo, no município de Alegre. Aconteceu também batismo em Governador Valadares, Minas Gerais, e na cidade de Guanhães, Minas Gerais. Aconteceu também um culto de ceia em Goiânia, Goiás, Vila Operária, que fica em Maringá, no Paraná. Aleluia! Também você pode ver o Monte e Ceia, os irmãos buscando ao Senhor em Espigão do Oeste, em Rondônia. Cultos especiais, nós tivemos ali um culto especial com os colegas de trabalho. Você pode ver agora em Vila Rica, Governador Valadares, Minas Gerais, em São Geraldo da Piedade, em Minas Gerais, e também na cidade de Simonésia, Minas Gerais. Agora vamos conferir uma vigília que aconteceu em Mantena, Minas Gerais. Tivemos aqui no Manaim News consagração de novo templo em Arapongas, Paraná, em Jaqueira, Três Rios, no Rio de Janeiro. Glória a Jesus! Evangelização nas ruas, nós tivemos ali um trabalho de evangelização no município de Alegre, aqui no estado do Espírito Santo, e em Forquilinhas, que fica em São José, Santa Catarina. Um abraço aos irmãos aí de Santa Catarina. E agora nós vamos para o trabalho dos nossos jovens, é o Evangelho Sem Fronteiras. Confira aí as fotos. Esse trabalho com os nossos jovens é muito importante, que os irmãos continuem em oração por esse trabalho, o Evangelho Sem Fronteiras. Vamos mudar de assunto aqui, vamos agora para os nossos correspondentes. Pastor Elimar, da região de Curitiba, no Paraná. Pastor Elimar, o que você tem de novidade aí na região? A paz do Senhor Jesus, Jorge Pessoa, irmãos que acompanham o Manaim News. Estamos aqui para trazer as informações referente à região sul do Paraná, onde temos aqui o Manaim, a área do Manaim de Curitiba, e tivemos uma evangelização. O pastor Marcos Caran nos passou que o Manaim recebeu uma evangelização da área Portão e área Boa Vista. As duas áreas se juntaram e levaram ali aproximadamente 700, 800 pessoas, mais de 100 visitantes assistidos, onde também ali a Orquestra Júnior pôde estar louvando o Senhor. Também no sábado, na cidade de Telêmaco Borba, no Paraná, tivemos os jovens do Evangelho Sem Fronteiras ali fazendo uma evangelização, e onde saímos às ruas entregando convite, cantando, assistindo. Na cidade de Francisco Beltrão, o pastor Sebastião nos passou uma evangelização. Também saíram às praças, oraram com muitas vidas ali, e à noite fizeram então o culto com bastante visitantes também. Nós tivemos também na área do Xaxim, a igreja de Vila Aur. Os jovens saíram e foram ao lar de idosos, onde ali assistiram os idosos, cantaram com eles, e foi uma grande bênção também toda a ação do Espírito Santo naquele lugar. E nos passaram ainda hoje os resultados de alguns cultos, final da orientação dos colegas de trabalho. Então, na igreja de Pato Branco foi passado para a gente, na cidade de Dois Vizinhos, cidade de Guarapuava e também na cidade de Palmas. Então, esses foram os eventos que nós
realizamos aqui, né, na região de Curitiba, Comporta Manaim de Curitiba. A todos a paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Elimar. Agora a nossa irmã Zuleika Frigieri. Tudo bem, irmã Zuleika? Está no sul do Brasil, conta pra gente. A paz do Senhor, Jorge. Glorificamos ao Senhor pela oportunidade de compartilhar com os irmãos mais uma semana de grandes bênçãos aqui do nosso estado de Santa Catarina. E na cidade de Balneário Camboriú, Vale do Itajaí, mais de 80 jovens saíram às ruas para evangelizar e entregar convites. E para finalizar a noite de grandes bênçãos, mais de 150 vidas estiveram presentes no culto, entre elas muitos visitantes, e foi conduzido pelos jovens. Na ICM Jardim Itália de Chapecó, Santa Catarina, os jovens estiveram reunidos para a primeira reunião mensal do Evangelho Sem Fronteiras. O culto foi de forma presencial e contou com a participação de 60 jovens. E aqueles que estavam nas cidades de Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Joinville e Jaraguá do Sul também tiveram a oportunidade de participar através do YouTube. Mais de 180 pontos estiveram ligados e grandes sinais o Senhor operou nesta noite. Neste último sábado, 30 de julho, mais de 50 jovens da cidade de Palhoça, sul do estado, saíram às ruas. O trabalho foi realizado nas ruas da cidade com a realização de cantata, entrega de convites e oração. O resultado glorioso foi a presença de aproximadamente 20 visitantes no culto da noite, que selou o dia de experiências com o Pai. Jorge, chegamos ao final de mais um boletim com as principais notícias aqui de Santa Catarina. E glorificamos ao Senhor pela oportunidade em compartilhar tudo aquilo que temos vivido, todas as experiências aí com os nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus e até a próxima semana. Amém, irmã Zuleika. Muito obrigado pelas informações. Vamos agora com o nosso correspondente, o Warner Filho, falando sobre as regiões Norte e Nordeste do Brasil. É com você, Warner. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que acompanham mais uma edição do programa Manaim News. Nós vamos iniciar o nosso boletim compartilhando um pouco do que Deus tem operado lá na região norte do Brasil, iniciando pelo estado de Rondônia, que sempre envia muitas contribuições e enriquece aqui a nossa participação. Na cidade de Jaru, o irmão de Djalma foi chamado para servir a Deus como obreiro. A casa dele, inclusive, é onde funciona um trabalho da igreja na zona rural. Louvado seja o nome do nosso Deus. Na cidade de Espigão do Oeste, os irmãos têm ido ao cimo do monte buscar a face do Senhor. Um momento de comunhão com Deus no corpo, em que até as crianças, intermediários e adolescentes têm se envolvido. E no Manaim de Cacoal, esse grupo de valentes aí participou de um mutirão de limpeza e preparo deste santo lugar. E no período da noite, os irmãos da Igreja do Centro ainda receberam uma bênção numa ceia celebrada no monte deste mesmo Manaim. Um bom grupo de irmãos sentou à mesa com o Senhor para receber essa porção dobrada. Na cidade de Vilhena, aconteceu uma evangelização, momento maravilhoso de anúncio da salvação em Jesus para muitas vidas que ainda não conheciam um projeto redentor. O salão ficou cheio e cremos que este trabalho ainda resultará em muitos frutos para a vida eterna. Do norte, chegamos agora à região nordeste e vamos mostrar um pouco do que Deus tem operado também lá no estado do Maranhão. Na capital do estado, São Luís, aconteceu um culto evangelístico para surdos, surdos cegos e ouvintes lá na ICM Anjo da Guarda. Cerca de 150 pessoas estiveram presentes, sendo 37 surdos e 3 surdos cegos. Houve interpretação em Libras e em Libras tátil, e essa mesma bênção ainda foi compartilhada para outras 100 pessoas de forma digital por uma transmissão online. É o Evangelho Eterno sendo anunciado de todas as formas para todas as vidas. Descemos para o Piauí. Na capital do estado, Teresina, aconteceu um batismo. 17 vidas desceram as águas no Manaim, uma festa espiritual, resultado da operação do Espírito Santo em nosso meio, em resposta às orações e à assistência da igreja, louvado seja o Senhor. Na mesma cidade, os irmãos caíram aos pés do Senhor durante uma vigília na ICM de Seu 2. Graças a Deus, a igreja estava cheia de irmãos que saíram também cheios do Espírito Santo após esse momento aos pés do Salvador. E no Manaim da Paraíba houve 2 seminários lá na cidade de Campina Grande.
Unidos em Família, transmitido por satélite para os adultos, e o Crescendo do Manaim, que aconteceu de forma presencial e foi direcionado às classes de crianças, intermediários e adolescentes. Mais de 350 irmãos estiveram presentes, vivendo esses momentos especiais. E as classes amaram essa experiência, onde o ensino espiritual é transmitido de forma lúdica em atividades dinâmicas e aulas. Certamente foi um dia em que o Senhor marcou a vida delas. Na mesma cidade aconteceu um culto do trabalho Evangelho Sem Fronteiras na ICM Prata. Tá aí o pastor Rogério na condução desse trabalho, com um bom número de jovens envolvidos. Já na cidade de Souza, Deus abençoou a congregação com o levantamento dos diáconos Luciano Abrantes e Fabiano Sobreira, que passaram a servir a Deus neste importante negócio, momento de grande alegria e quebrantamento para todos. E em Pernambuco, na capital Recife, os irmãos do Polo Boa Viagem participaram de uma evangelização do trabalho Evangelho Sem Fronteiras. O grupo saiu tocando louvores, entregando convites e orando também pelas pessoas da vizinhança, um momento de grande alegria para todos. E na cidade de Barra de Guabiraba, os irmãos estão como os que sonham. Depois de 12 anos de oração, foi construído o primeiro templo da cidade. Essa bela igreja tem capacidade para 160 pessoas. Nós mostramos algumas vezes o processo de construção, período em que os irmãos estiveram evangelizando, fazendo serenatas e cantatas, e algumas pessoas da vizinhança viveram experiências com Deus aí antes mesmo da construção ser concluída. Imagina agora, hein? Aqui em Alagoas, onde estamos gravando esse boletim, aconteceu um mini seminário especial na ICM João Sampaio, aqui no maior bairro de Maceió, que é o Benedito Bentes. As igrejas do entorno receberam um ensino sobre as doutrinas básicas que aprendemos aqui da Palavra de Deus e também ensinamentos práticos que beneficiam a vida espiritual do servo de Deus. Foi um momento de renovo, de restauração sobretudo e de grande alegria para esses irmãos. E pertinho dali, na ICM Benedito Bentes 1, foi realizada uma ceia, um momento de glorificação a Deus por esse seminário, pelas bênçãos concedidas este ano e pela certeza do muito que Deus ainda operará na congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje temos também a participação do estado de Sergipe. Lá na cidade de Campo do Brito foi realizado o primeiro culto de nossa igreja no município. Esse momento de adoração ao Senhor foi na casa de uma irmã, onde 40 vidas glorificaram ao nosso Deus, sendo que 20 delas eram visitantes. Hoje também temos bênçãos da Bahia. Os irmãos de Paulo Afonso realizaram pela primeira vez um culto de glorificação na cidade de Jeremoabo. E essa porta foi aberta justamente no mês em que oramos pelos nossos colegas de trabalho. Nós queremos agradecer aos irmãos da Rádio Manaim pela oportunidade que temos mais uma vez de compartilhar aquilo que Deus tem operado aqui nas nossas igrejas. E eu tomo a liberdade aqui de fazer um pedido a você que está nos assistindo nessa hora. Pega esse link e não esquece de compartilhar lá no grupo da sua igreja, o grupo do aplicativo de conversação, para que todo mundo possa ficar sabendo um pouco mais dessa grande obra que Deus tem operado em nossos corações, nas nossas congregações também. Se você sentir o desejo, pode até compartilhar o link com outras pessoas, com o grupo do trabalho, quem sabe, para que todos saibam que é um Deus vivo operando maravilhas aqui no nosso meio. Até semana que vem, se Deus permitir, a paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, Arne Filho, pelas informações. Que Deus abençoe os nossos correspondentes. Pois é, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News, todas as segundas, logo após o culto à noite. Essa edição de segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. Mais uma vez eu digo, olha, que Deus abençoe o nosso mês, viu? Nesse encerramento, nós queremos lembrar mais uma vez, se você quiser enviar um evento da sua igreja, levantamento de obreiros, diáconos, pastores, levantamento de professores, olha, houve aí um culto de ceia, batismo, evangelização com os nossos jovens, o endereço está embaixo, está na tela, manda para a gente, para a nossa produção e olha, no próximo Manaim News, o evento da sua igreja estará passando aqui. Também compartilhe esse link para que muitas pessoas sejam alcançadas no Brasil e também no exterior. E neste encerramento, nessa noite de segunda-feira, fique agora com algumas imagens da Missão Sertão. Que Deus abençoe, um grande abraço. Tchau, tchau.